Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Gol de Mapa. Sou o Jande, professor de Geografia e muito apaixonado por futebol. E o episódio de hoje será um especial com análise da Copa do Mundo de 2026 e o grupo escolhido é o grupo L com Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá. A Inglaterra chega à Copa com a esperança de ir longe, com um elenco recheado de boas opções, ao ponto do técnico Tuchel se dar ao luxo de deixar de fora jogadores como Palmer, Foden, Alexander-Arnold e Gibbs-White. O meio de campo é extremamente criativo, o ataque tem pontas agudos que ajudam a construir visando chegar ao centroavante, e o grande destaque do ataque é o Harry Kane, que é um dos melhores jogadores do ano, que não se limita à área e pode ajudar na construção. Um ponto forte para destacar é a bola parada da equipe. O time é treinado pelo técnico alemão Thomas Tuchel e começa com o goleiro Pickford do Everton, a dupla de zaga, o Konsa do Aston Villa e o Guehi do Manchester City, e o seu companheiro de equipe, o Stones, acaba sendo a opção. O Stones é um zagueiro construtor com ótima saída de bola. Nas laterais, pelo lado direito, o Reece James do Chelsea, que é um lateral mais equilibrado pelo lado direito, e no lado esquerdo, o O'Reilly do Manchester City aparece como um lateral mais ofensivo. A dupla de volantes, o Declan Rice do Arsenal, que aparece com muita qualidade na criação e forte na bola parada, ele é o cobrador dos escanteios e das faltas, e o Elliot Anderson do Nottingham Forest aparece como o volante complementar. O Mainu do Manchester United e o Henderson, o experiente Henderson do Brentford, aparecem como opções de banco. No meio de campo, o Bellingham do Real Madrid da Espanha é o titular, é o camisa 10, e opções de banco, o Rodgers do Aston Villa e o Eze do Arsenal aparecem com opções mais velozes, quase como segundos atacantes. Nas pontas, pelo lado direito, dois jogadores do Arsenal, o titular Saka e o reserva Madueke. No lado esquerdo, o Rashford do Barcelona da Espanha aparece como titular e o Gordon, que atualmente está no Newcastle, mas vai jogar futuramente no Barcelona, aparece como uma opção de banco. No ataque não tem nem discussão, Harry Kane do Bayern de Munique da Alemanha é o titular e opções, o Watkins do Aston Villa, que é uma opção mais veloz, e o Toney do Al Ahly da Arábia Saudita aparece como uma opção mais trombador, mais fixo na área. Finalizando a análise sobre a Inglaterra, o craque é o Kane, que é um camisa 9/10, um verdadeiro craque, é um artilheiro nato, finaliza bem de direita, de esquerda, de cabeça e ainda é um exímio passador. O jogador para ficar de olho, no caso, não seria um só, dois jogadores, o Rice e o Bellingham. Os dois tiveram temporadas diferentes, o Rice teve uma temporada muito boa, o Bellingham um pouco menos destacada, mas os dois podem ser o diferencial desse time, né? No caso, os dois podem ser diferenciais nesse meio de campo espetacular. E a revelação é outro meio de campo, o Anderson, que é um jovem meia complementar ao meio de campo inglês e representa a dupla perfeita para o Rice, porque o Rice ele pode avançar mais para o ataque e vem chamando a atenção de muitos clubes, principalmente após essa boa temporada. A Croácia chega a mais uma Copa do Mundo esperando repetir o sucesso das últimas Copas com um vice-campeonato e um terceiro lugar. Um ponto positivo é a manutenção do técnico, o que mantém a continuidade do trabalho, e alguns jogadores experientes continuam, como o Modric, o Perisic, o Kovacic, mas também surgiram jovens talentos que podem agregar ainda mais na qualidade da equipe. O estilo de jogo mudou. Antes tinha um poder maior construtivo, agora o time passou a jogar com três zagueiros, principalmente pela quantidade de opções de qualidade para a posição. O time croata é treinado pelo Zlatko Dalic e começa com o goleiro Livakovic do Dinamo Zagreb da Croácia. O trio de zaga titular é formado pelo Sutalo do Ajax da Holanda, o Vuskovic do Hamburgo da Alemanha e o Gvardiol do Manchester City da Inglaterra, que tem como opções de banco o Pongracic da Fiorentina e o Caleta-Car da Real Sociedade da Espanha. Iniciando o meio de campo pela ala direita, o Stanisic do Bayern de Munique da Alemanha, que também pode jogar de zagueiro. No meio, o Petar Sucic da Internazionale da Itália e o Modric do Milan da Itália, que tem como opções o Moro do Bolonha, o Jakic do Augsburg, o Kovacic do Manchester City da Inglaterra, o Lucas Sucic do Real Sociedad e como ala esquerdo, o Perisic do PSV da Holanda, é um ala mais ofensivo, onde no momento de ataque se torna um ponta esquerda. Como meias mais avançados, o Kramaric do Hoffenheim da Alemanha aparece como titular, ele pode jogar como ponta esquerda, ponta direita, pode jogar também como centroavante, como camisa 10, então é um jogador extremamente versátil. E o Baturina do Como da Itália. Outras opções de meias mais ofensivos, nós temos o Mario Pasalic da Atalanta da Itália e o Vlasic da Torino da Itália.
O centroavante, nós temos o Musa do Dallas dos Estados Unidos e opções de banco, o Budimir do Osasuna da Espanha e o Matanovic do Freiburg da Alemanha. Finalizando a análise sobre a Croácia, o craque é o Modric, que aos 40 anos provavelmente vem para sua última participação em Copas, mas ainda oferece muita qualidade. O jogador para ficar de olho é o Gvardiol, que é um zagueiro barra lateral que permite a liberdade do ponto e oferece qualidade na saída de bola. E a revelação é o Vuskovic, um zagueiro de 19 anos que na próxima temporada retorna ao Tottenham e busca se tornar um dos pilares para o futuro da seleção croata. A seleção de Gana chega com desconfiança principalmente pelo trabalho recente do técnico, que basicamente não chegou a trabalhar com os jogadores, somente realizando a convocação. Pelo pouco tempo de trabalho, provavelmente a seleção irá priorizar se defender primeiramente e apostar nos contra-ataques. As lesões de jogadores importantes como Kudus e Salisu prejudicam na formação do elenco. O time é treinado pelo português Carlos Queiroz e começa com o goleiro Atzig do St. Gallen da Suíça. A dupla de zaga é formada pelo Adjetey, do Wolfsburg da Alemanha, e Opoku, do Başakşehir da Turquia. Opções de banco, o Seydou, do Stade Reims da França, e o Pepra Opong, do Nice da França. A dupla de laterais joga no Auxerre da França, pelo lado direito Senaya e no lado esquerdo Mensah. E como opção de lateral esquerdo, nós temos o Baba, do PAOK da Grécia. Iniciando o meio de campo, a dupla de volantes é formada pelo Oussou, do Auxerre da França, e o Partey, do Villarreal da Espanha, que tem como outras opções de banco o Yerenk, do Nordsjælland da Dinamarca, e o Sibo, do Real Oviedo da Espanha. Como meias mais ofensivos, pelo lado direito joga o Nuama do Lyon da França, que tem como opção o Fatawu do Leicester City da Inglaterra, e no lado esquerdo o Sulemana da Atalanta acaba jogando como titular, e o Ba do Al Qadsiya da Arábia Saudita aparece como opção de banco. Já na parte central, o Semenyo, quase como um segundo atacante, o Semenyo aliás joga no Manchester City, é o jogador mais importante dessa fase ofensiva, aparece mais centralizado, mais próximo do atacante. E o centroavante é o Jordan Ayew, do Leicester City da Inglaterra, e que tem como opções de banco o Iñaki Williams, do Athletic Bilbao da Espanha, o Adu, do Victoria Pilsen da Tchequia, e o Thomas Asante, do Coventry City da Inglaterra. Finalizando a análise sobre Gana, o craque é o Semenyo, que é a referência ofensiva da seleção, veloz, driblador e finalizador. O jogador para ficar de olho é o Jordan Ayew, que é filho do ídolo ganês Abedi Pelé, experiente e será importante na fase ofensiva. E a revelação fica por conta do Yerenk, um jovem promissor de 20 anos que pode se apresentar como uma referência futura e tem personalidade. Vai utilizar a camisa 3 do histórico Asamoah Gyan. O Panamá chega a mais uma Copa do Mundo em um grupo muito desafiador. O time tem muitos jogadores experientes e é um time que busca proteger bem a defesa e sair em contra-ataques, até por conta da fragilidade defensiva da equipe. O time é treinado pelo espanhol Thomas Christiansen e começa com o goleiro Mosquera do Al Fahrijah da Arábia Saudita. O trio de zaga é formado pelo Córdoba do Norwich City da Inglaterra, Ramos do Puerto Cabello do Peru e Andrade do Lask da Áustria, com opção do Escobar do Saprissa da Costa Rica. Nas laterais, pelo lado direito, Amir Murídio do Beşiktaş da Turquia, com opção do Blackman do Slovan Bratislava da Eslováquia, e no lado esquerdo, o Davis do Plaza Amador do Panamá. Iniciando o meio de campo, os volantes, o Harvey do Minnesota dos Estados Unidos e o Carrasquilha do Pumas do México são os titulares. Opção de banco, o Godoy do San Diego dos Estados Unidos e o Martinez do Ironi Kiryat Shimona de Israel. Os meias mais avançados, o Barcenas do Mazatlán do México, que tem como opções de banco o Ismael Dias do León do México e o Yannis do Cobresal do Chile, lembrando que o Yannis é o menor jogador da Copa em estatura com 1,60, e o titular é o Rodrigues, também conhecido como Puma Rodrigues, que joga no Juárez do México. Como centroavante, o Waterman, do Universidade de Concepción do Chile, é o titular, com a opção do Fajardo, do Universidade Católica do Equador. Finalizando a análise sobre o Panamá, o craque é o Carrasquilha, que é o motor do meio de campo e é o principal criador de jogadas do time. O jogador para ficar de olho é o José Luiz Rodrigues, o ponta também é conhecido como Puma Rodrigues, assim como o lateral do Vasco da Gama, e contribui com muita velocidade pelos lados. Já a revelação é o Córdoba, que em um time com tantos jogadores experientes, o jovem zagueiro de 25 anos é a aposta para se destacar. O palpite sobre o grupo, a Inglaterra e a Croácia estão muito acima das adversárias e possuem a obrigação de classificação. Gana precisa superar a desordem e o Panamá é uma seleção muito frágil que precisa lutar para não ser goleada em um grupo tão complicado.
Então finalizamos o último grupo que faltava na análise sobre a Copa do Mundo 2026. Muito obrigado pela atenção, quem acompanhou todos os vídeos, e até o próximo episódio. Tchau, tchau!